Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus. Muito bem, o tempo passa, o tempo voa e nossa amizade continua numa boa, tá certo? É sempre um prazer, amigo, amiga, ter você aqui no programa A Voz da Profecia. Você que está com a gente já há muito tempo, há vários anos, acompanhando as mensagens aqui todas as semanas, ouvindo as músicas do Quarteto Arautos do Rei. Obrigado, muito obrigado por sua companhia e por sua amizade. E quem sabe você que está pela primeira vez acompanhando a programação da Novo Tempo, de repente estava passando os canais aí, parou aqui, pare e fique. Continue hoje, todos os dias. A Novo Tempo é um grupo de comunicação sem fins lucrativos, cujo propósito grandioso é anunciar o Santo Evangelho. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda aqui com a gente. E por falar em receber você com carinho, eu tenho algo especial para você, preparado aqui na Escola Bíblica da Rede Novo Tempo de Comunicação, que é essa nova edição da revista Esperança, Eventos Finais. Oh, esse material está lindo, feito com muito carinho, com oração e com estudos da Bíblia profundos, com o objetivo de abençoar a sua vida. O nome de Jesus está acima de tudo, acima do medo, da incerteza, dos reinos desse mundo. E quando a gente estuda especialmente os livros proféticos de Daniel e Apocalipse, nós percebemos como cada profecia aponta justamente para Jesus. Ele é o rei que governa, que salva, que voltará para restaurar todas as coisas. A revista Esperança, Eventos Finais, mostra essa história com clareza, explicando o conflito que há entre o bem e o mal e mostrando que a justiça final será feita e a promessa da nova terra é real. Esse é um estudo que enche o nosso coração de confiança no poder do nome de Cristo. E você recebe esse material sem pagar nada no conforto de sua casa. Se você quiser pedir, pegue agora o seu celular e mande uma mensagem de texto para a gente nesse número de WhatsApp que você está vendo aí, 12982444449. Repito para você, número 12982444449. Você vai pedir a revista, alguns dias ela vai chegar à sua casa, mas por favor, ao recebê-la, não olhe só a capa e dê uma passadinha assim rápida nas páginas, passadinha de 2, 3 minutos e joga a revista na gaveta, não faça isso. Se você fizer isso,
você estará cometendo um crime, tá bom? A coisa é séria. Você pede, recebe e estuda com oração, com a Bíblia do lado, comparando os textos. E eu tenho certeza que esse material vai ser bênção para você, na medida em que lhe leva a Bíblia com um propósito maior, de fazer você conhecer e amar a Deus, porque em Deus é que está nossa origem, nossa identidade, nossa razão de ser e nosso destino glorioso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Por falar em família, eu penso que você já sabe, a TV Novo Tempo está completando nesse ano, 2026, 30 anos de existência. 30 anos comunicando salvação, levando Jesus, o amor de Deus, ao Brasil e ao mundo, né? Porque através da internet é impressionante como que a gente alcança o mundo inteiro. Eu aproveito e mando um abraço para os amigos que estão nos acompanhando lá de Portugal. Tem muita gente em Portugal que vê a Novo Tempo. Também um abraço para os amigos de Angola, sim, e outros países da África de fala portuguesa. Esse abraço também vai para os amigos lá da igreja de fala portuguesa de Sydney, na Austrália. Sim, eu já tive a oportunidade de ir lá e fiquei encantado de ver como há muita gente em Sydney que assiste e acompanha a programação da Novo Tempo. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. E você, em qualquer lugar do mundo em que você esteja agora, seja lá na Oceania, seja na África, seja na Ásia, ou você que está na Europa, ou mesmo em países daqui das Américas, Deus abençoe você, abençoe sua casa e vamos continuar juntos. Por falar em continuar juntos, a Novo Tempo está, como eu disse, completando 30 anos de existência e aqui no programa A Voz da Profecia estamos homenageando a Novo Tempo com formações mescladas do Quarteto Arautos do Rei. Você tem visto nessas últimas semanas a participação do pastor Denis Vessiani, do pastor Tarsis Iraídes, junto com o Robson e com o Fernando. E nas próximas semanas teremos mais surpresas da participação especial do Quarteto Arautos do Rei com formações mescladas. Deus seja louvado por tudo, porque Ele é maravilhoso. Ouça agora, Arautos do Rei, um pouco mais. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz:
logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz. Há um céu que Deus chamou de lar. E música forte, hein? Essa é boa. Jesus Cristo, não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus, nosso bendito Salvador. Confie nele. Lamentavelmente, quando Cristo esteve aqui nesse mundo, muitos o subestimaram. O viram como um simples carpinteiro, um humilde pregador, mas algumas pessoas foram sensíveis e perceberam que aquele não era um homem comum. Aquele era verdadeiramente o Filho de Deus que veio viver entre nós. E a história se repete. Ainda hoje, muitos também subestimam Cristo, o desprezam. Mas louvado seja o Senhor pela sua vida, porque você está aí, eu tenho certeza que o seu coração está aberto para Deus. Você já percebeu, já descobriu que Jesus é mais do que Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio viver entre nós. Jesus foi o nome dado ao Filho de Deus quando esteve entre nós, mas ele era Deus em forma humana e ele continua sendo Deus e ele reina e reinará para sempre. Que o seu coração continue totalmente aberto para Cristo, para que você experimente o poder que há no nome de Jesus. Hora do intervalo, mas você fica aí que eu já volto. E nós vamos seguir pensando exatamente nesse nome bendito. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul. Há um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, quem invocar esse nome. O nome acima de todo nome.
Esse é o título da nossa reflexão bíblica de hoje, aqui no programa A Voz da Profecia, na sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E é sempre um prazer estar com você e poder ter esse momento especial de reflexão na Bíblia, mas como sempre fazemos, a gente ora primeiro. Pense em Deus comigo. Pai querido, aqui estamos, Senhor. Isso é resultado da Tua bondade para conosco, porque tens cuidado de nós e orientado nossa vida e nos chamado por meio do Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, para juntos estudarmos Tua palavra. A glória é Tua e a Ti nós pedimos sabedoria para a compreensão da Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O nome serve para identificar pessoas, animais, lugares, objetos, plantas, dias, meses, rios, oceanos, instituições, doenças, etc, etc e etc. O primeiro lugar identificado na Bíblia é chamado de Éden, que significa paraíso ou lugar de deleite, lugar aprazível. O primeiro homem foi chamado por Deus de Adão. Adão significa homem ou homem da terra. Isso tem a ver com a origem hebraica. Refere-se ao primeiro homem criado por Deus, formado do pó da terra, evocando a conexão íntima que há entre o ser humano e a natureza. A primeira mulher recebeu o nome de Eva, dado por Adão. Gênesis capítulo 3, verso 20, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Palavra também de origem hebraica que significa aquela que dá vida ou vivente. E ainda está escrito que Adão deu nomes aos animais. Qual é o seu nome? Como é que você se chama? Você gosta do seu nome? Você sabe se o seu nome tem algum significado assim interessante? Eu fui pesquisar e o meu nome, Gilson, tem origem inglesa. E de acordo com a minha pesquisa, pode significar filho prometido ou filho de Juliano. Até que deu mais ou menos certo. Meu pai se chama Júlio. Um probleminha às vezes é o meu sobrenome. Meu nome completo é Gilson Correia Brito. Esse Brito às vezes me dá um trabalhozinho. Especialmente eu me lembro quando era jovem, estudante de teologia, meus colegas na faculdade gostavam de dizer assim, vem cá, Brito. Ficavam tirando onda comigo. Mas eu confesso que eu nunca me importei com isso. Eu achava até divertido. Mas há nomes que devem ser evitados, você sabe disso, não é? Para não expor a pessoa a uma situação vergonhosa, depreciativa, tornando-se vítima de bullying. Na antiguidade e ainda hoje em algumas culturas, o nome, além de identificar a pessoa, tinha um significado especial. Muitas vezes o nome estava relacionado à aparência da criança, ao lugar ou circunstâncias do nascimento, ao futuro desejado pelos pais para aquele menino ou para aquela menina, e principalmente, o nome na antiguidade era visto como representando o caráter do indivíduo. Tem gente que associa o nome da pessoa a uma ideia supersticiosa, imaginando que há algum poder misterioso em cada nome, exercendo a influência direta para o bem ou para o mal sobre o seu possuidor. Mas a verdade é que nomes não trazem boa ou má sorte, bênção ou maldição. Podemos ver na Bíblia exemplos de algumas pessoas que tiveram bons nomes ou nomes assim com bons significados, mas comportaram-se de uma forma incorreta, infeliz. Por exemplo, os filhos do grande profeta Samuel.
Um deles se chamava Joel e o outro Abias. Joel significa Jeová é Deus. Abias, Jeová é Pai. Mas no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos 1 a 3, nós lemos que os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, pelos caminhos do pai, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Um outro exemplo, Zedequias, significado, Jeová é justo. Mas no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, nós vemos que esse Zedequias, ele era um falso profeta. E de acordo com Jeremias, capítulo 29, era um homem imoral e mentiroso. Quer ver outro exemplo? Absalão. Você já deve ter ouvido falar dele, o filho de Davi. Significado do nome Absalão, pai da paz. Mas no segundo livro de Samuel, capítulos 13 a 18, é dito que Absalão assassinou o irmão e traiu o pai. Então veja que o nome de repente tem um significado bonito, mas não necessariamente faz com que a pessoa tenha essa vida correta. Por outro lado, nós temos pessoas com nomes de significado assim desinteressante, ou até mesmo um significado negativo, mas que viveram de forma digna, de maneira positiva. Um exemplo, o nome Paulo significa pequeno. No entanto, Paulo foi o maior dos apóstolos. Outro exemplo, Apolo, significa destruidor. Nome de um deus da mitologia grega, porém, Apolo foi um bem-sucedido evangelista, cooperando na construção do reino de Deus. No livro do profeta Daniel, capítulo 1, nós temos a história de 4 jovens que foram levados cativos de Israel para a Babilônia e cujos nomes originais em Babilônia foram alterados para nomes comuns em Babilônia. Daniel, cujo significado é Deus é meu juiz, foi chamado de Beltesazar, significa Bel protege o rei. Bel, Senhor, referindo-se a Marduk, o principal deus de Babilônia. Um amigo de Daniel, o Ananias, cujo significado é Jeová é gracioso, passou em Babilônia a ser chamado de Sadraque, amigo do rei. Misael, significado quem pertence a Deus, foi chamado de Mesaque, quem é como Acu, Deus da lua. E Azarias, cujo significado é Jeová ajuda, foi chamado em Babilônia de Abdenego, servo de Nebo, o Deus da sabedoria. Mas o que há de mais interessante nessa história desses 4 jovens hebreus é que vemos que ao longo da narrativa dos capítulos 1 a 6 do livro de Daniel, os nomes deles sim foram mudados, mas o caráter de todos eles permaneceu inalterado. Eles viveram em terra estranha, no meio do paganismo, da idolatria, em fidelidade ao verdadeiro e único Deus, o Criador dos céus e da terra, digno de adoração e de louvor. A vida exemplar desses moços nos confirma de uma forma clara: nós não temos que ceder a nenhum tipo de pressão para condescendermos com o que nós não consideramos como certo ou com o que não tem a aprovação do nosso Deus. Curioso que na Bíblia também nós temos casos em que o próprio Deus mudou o nome de pessoas, como Abrão para Abraão, Jacó para Israel, mudanças feitas para reafirmar promessas, valorizar esforços e motivar vitórias. Como síntese, resumo do que nós pensamos até aqui, acredite, nomes, eles não trazem bênção ou maldição. A bênção é resultado de nossa ligação com o Senhor. Estão debaixo da bênção divina todos aqueles que o adoram e vivem em comunhão com Cristo, independentemente dos seus nomes. Vamos ao texto bíblico?
Carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 1, vou ler os versos 3 a 8. Veja que texto fabuloso esse aqui. Eu disse Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, vou ler os versos 3 até o 8. Está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos capacitou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e entendimento. Que palavras lindas de Paulo. Ele está bendizendo o nome de Deus, Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. O Deus que nos escolheu nele. Nós somos seus filhos por meio de Jesus Cristo e Paulo diz, nele nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Em Romanos capítulo 8, verso 1 está escrito assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é maravilhoso pensar nisso? Quer mais? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Oh, meu amigo, minha amiga, você está falando agora para alguém que não gosta do próprio nome e talvez até pensa que o seu nome traz alguma má sorte para você. Em nome de Jesus, esqueça disso. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, independentemente do seu nome, você está salvo em Jesus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você é amado pelo céu, você é amado por Deus. Você é um filhinho, você é uma filhinha preciosa aos olhos do Senhor. É interessante nós notarmos que os personagens bíblicos, eles usam diferentes nomes para se referirem a Deus. Cada nome tem um significado especial, revelando o seu caráter, sua natureza e seu poder. São pelo menos 15 nomes, sendo que os 4 nomes assim de Deus revelados na Bíblia mais conhecidos são estes: Iavé, Deus pessoal e relacional, que se revela aos homens. Elohim ou Elohim, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Adonai, o Senhor e Mestre que governa sobre tudo. E El Shaddai, o Deus que supre todas as necessidades. Veja que Deus não especificou que existe somente um nome exclusivo pelo qual ele deve ser adorado. Pelo contrário, os nomes de Deus são apenas maneiras de nos lembrarmos de aspectos de sua pessoa e suas obras. O que o nosso Deus realmente deseja é reverência e obediência daqueles que o amam. E quanto ao nome Jesus? Esse nome foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria ao visitá-la e informá-la da sua gravidez. Em Lucas capítulo 1, verso 31, o anjo diz assim para Maria: Você ficará grávida e dará à luz um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Jesus é a forma grega do nome Josué, oriundo do hebraico Yeshua. Jeová é salvação. Veja que o nome previamente escolhido para o Filho de Deus ao vir ao mundo indica a sua missão de salvar todo aquele que nele crê. Mas há muitos outros nomes, títulos e expressões na Bíblia que identificam Jesus, nosso Salvador. Você certamente conhece
muitos deles. Emanuel, Deus conosco, o desejado de todas as nações, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã, o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, o lírio do vale, a rosa de Saron, o caminho, a verdade e a vida, o bom pastor, o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo, a pedra angular, o Messias, o Cristo, o Verbo da vida, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja, todos esses são nomes ou expressões que revelam a identidade de Cristo, seu propósito e seu poder. São chaves que abrem portas para nós compreendermos a profundidade da sua pessoa e a grandeza da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. As palavras introdutórias da carta aos Hebreus exaltam Jesus, nosso Salvador. Essa carta aos Hebreus, ela é anônima. Não há no texto bíblico nenhuma referência ao seu autor. Mas, eu já mencionei isso aqui no programa algumas vezes, há muitos teólogos, eruditos bíblicos, que por algumas razões creem que essa carta, ainda que anônima, seja de autoria do apóstolo Paulo. Eu vou então considerar isso como uma real possibilidade. Paulo estava em Roma nessa época, em prisão domiciliar, por ser um pregador do Evangelho, não por outra razão, e ele escreve a carta no ano 63 da nossa era. A princípio direcionada a judeus convertidos que viviam na cidade de Roma. Muitos consideram a carta aos romanos, aliás, aos hebreus, como sendo o quinto evangelho, importantíssima para nós compreendermos, inclusive, o Antigo Testamento, especialmente quanto ao tema do santuário e os seus serviços. Vamos aqui, carta aos Hebreus, capítulo 1, vou ler os versos 1 a 4. Na minha Bíblia está escrito assim. Vamos aqui lendo verso por verso. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Quem fala? Deus. Quando Deus fala, ele diz antigamente, no passado. Quantas vezes Deus falou? Muitas vezes. E, assim, de que forma Deus fala? Ele diz aqui de muitas maneiras ou de muitas formas. E a quem Deus fala? Ele diz aos pais, no caso, aos antepassados dos hebreus. E por meio de quem? Quem Deus usou para falar? Então, ele diz assim, pelos profetas. Uma ênfase de que as revelações divinas, elas têm sido, ao longo do tempo, progressivas. Veja, Deus nos revela por meio da natureza, que é a revelação natural, a revelação geral. Deus se revela a nós por meio da nossa consciência, é a revelação individual, pessoal, é a obra do Espírito Santo em nós. Deus se revela a nós por meio da palavra. A palavra é a revelação escrita, a revelação especial. E Deus usou, como diz o texto bíblico, os profetas para revelar-se a nós por meio deles. No verso 2 diz assim, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Significa que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, ele é a suprema, a máxima, a perfeita, a plena revelação de Deus à humanidade. E o texto diz, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas.
Tudo o que há nesse mundo pertence a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Nosso Deus é o dono de tudo, mas devido à obra redentora realizada por Jesus na cruz, o Pai o constituiu herdeiro de todas as coisas. Nós podemos dizer que Jesus é um presente do Pai à humanidade, e a humanidade é um presente do Pai a Jesus. Nós somos resgatados pelo seu sangue, nós pertencemos a Ele e Ele a nós. E ainda aqui no verso 2 diz assim: e de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Significa que nós temos um Criador. Nós não existimos por acaso, nós não somos filhos de uma evolução espontânea, gerados por uma explosão cósmica ou nada disso. Nós não somos um acidente. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele foi o agente da criação. E não é isso mesmo que João diz, o discípulo amado, no começo do seu Evangelho? Evangelho de João, capítulo 1, a partir do primeiro verso também, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Oh, louvado seja o Senhor! Jesus Cristo é o nosso Deus e o nosso Supremo Criador. Vamos avançar na leitura? Aqui, Hebreus capítulo 1, agora verso 3, diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Filho, diz o texto, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Lembra que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Em Jesus nós vemos o poder, bondade, santidade e a expressão exata do caráter de Deus. E o verso diz assim: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Além de Criador, Ele também é o mantenedor do universo. É quem cuida dos seus filhos. Como diz Paulo lá em Atos capítulo 17, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E na sequência aqui do verso 3 diz assim: depois de ter feito a purificação dos pecados. Ao mesmo tempo que Jesus foi o perfeito sacrifício e é nosso grande sumo sacerdote. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram imperfeitos e eram realizados por sacerdotes, por intercessores imperfeitos. Por isso precisavam ser repetidos. No entanto, o sacrifício e sacerdócio de Jesus são suficientes, plenos, únicos. E então está escrito que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Significa que Jesus é o melhor profeta. Ele é a máxima revelação de Deus. Jesus é Criador, é Deus, é mantenedor da vida, Salvador e também Rei. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E agora o verso 4 para concluir: tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é superior às mais exaltadas criaturas de Deus, os anjos. Ele herdou mais excelente nome do que eles. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é maior que os anjos, ele é maior que os profetas Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Pedro, Paulo. Jesus é incomparável, seu nome está acima de todo nome. Glorificado seja o Senhor. Oh, sim. E é claro que eu não vou deixar de ler o texto maravilhoso que está aqui na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5.
após dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso, pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou e assumiu a forma humana e foi um servo obediente até a morte, morte de cruz. Então Paulo diz que por isso Jesus foi exaltado. Mas eu quero ler o texto todo. Vou começar aqui, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Ouça que lindo isso aqui. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja, o chamado aqui é para que nós tenhamos o mesmo modo de pensar de Cristo. Ou na outra versão diz assim, tenhamos os mesmos sentimentos que houve também em Jesus Cristo. E Paulo mostra que Jesus, apesar de ser Deus, ele não se apegou a isso, pelo contrário, ele se esvaziou, ele se humilhou. Ele se humilhou a tal ponto de, sendo Deus, apresentar-se nesse mundo como homem. Imagine isso, e um homem servo, e um servo obediente até a morte e morte de cruz. Mas agora vem a parte principal, a parte que eu mais gosto, a partir do verso 9 até o verso 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou, diz Paulo, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, não é lindo isso? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, o nome de Jesus. E evidentemente que quando a Bíblia faz referência ao nome de Jesus, é no sentido de falar da pessoa de Jesus, o ser de Jesus. Exalte o nome de Jesus significa exalte Jesus Cristo, a pessoa dele, porque ele é digno de ser exaltado. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e 12, depois de curar um homem aleijado e ser questionado em nome de quem havia feito isso, Pedro responde assim: aqueles que o questionavam, que eram inimigos da igreja, Pedro diz assim: esse homem foi curado em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, porém Deus o ressuscitou, Deus o tirou da morte. Esse Jesus, disse Pedro, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, porque eles eram os líderes da igreja, porém eles eram os líderes da igreja, do judaísmo. Porém, eles rejeitaram Cristo, desprezaram Jesus. Ele é a pedra que vocês, os construtores rejeitaram. Porém, Deus o colocou como pedra angular. E saibam vocês que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. É assim mesmo. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Você conhece Jesus? Você já o aceitou como seu Senhor e Salvador pessoal? Repito, você conhece Jesus? Você já o aceitou como seu Senhor e seu Salvador pessoal? Você o segue? Você o assume diante de tudo e diante de todos, em todas as suas circunstâncias? Oh, que Deus lhe abençoe,
que você receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? A resposta a essa pergunta, se você o recebe como Senhor e Salvador, define o seu destino eterno. Porque lembre-se disso, não existe nenhum outro nome dado entre os homens abaixo do céu, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Eu desejo de todo o meu coração que você receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que você creia nele de todo o seu coração, que você o assuma diante do céu e diante da terra, diante de Deus e diante dos homens, que você não se envergonhe de Jesus, pelo contrário, que Jesus seja a razão maior da sua vida, para que você possa viver essa curta e incerta existência com a segurança do seu destino eterno, porque assim, aquele que está ligado a Cristo vive com a certeza de que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bênção para você, meu amigo. Aceite Jesus como seu Salvador. Fale isso com Deus agora. O quarteto vai cantar uma música que é linda e poderosa. E eu lhe peço durante essa canção, abra seu coração a Deus e diga: Senhor, eu aceito o teu nome, a tua pessoa. Eu aceito o teu sacrifício em meu lugar. Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Ouça agora, Arautos do Rei, o nome Cristo. Mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse
esse céu tão azul, há um lugar onde tudo reluz e o centro da glória é Cristo Jesus. Traz o dom da paz, Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Esse nome nos traz o dom da paz, Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Quem invocar esse nome, quando o quarteto canta o nome Cristo, pense na pessoa de Cristo. O poder está nele e unicamente nele. Felizes são todos aqueles que reconhecem esse poder, que reconhecem esse amor, são atraídos por esse amor e recebem esse poder para uma vida vitoriosa. Eu quero, antes da oração, ler esse versinho. Essa promessa linda que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja o Senhor. O vencedor, diz o Senhor, será assim vestido de branco. Essas vestes brancas representam a justiça de Cristo, que nos veste, que nos cobre, que nos envolve. Somos injustos, mas quando o pecador aceita a morte de Jesus Cristo, o nosso substituto, quando o pecador recebe Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, então está coberto pela justiça de Cristo, é justificado, é perdoado. E o texto diz, e assim será vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Sim, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, se você recebe Jesus como Senhor e Salvador. E a promessa prossegue, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus anjos. O seu nome está escrito no livro da vida. Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você tem permanecido com fidelidade no caminho do Senhor, o seu nome está escrito no livro da vida. Não tenha medo, porque aquele cujo nome está acima de todo nome, ele garante a sua salvação eterna. Vamos orar. Louvado seja o Senhor, porque conhecemos tua palavra e conhecemos aquele cujo nome está acima de todo nome. Nas tuas mãos, Senhor, nós colocamos nossa vida e te pedimos, ajuda-nos a permanecermos em ti e na tua palavra por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, abençoe sua casa. Fique em paz, porque o Senhor é contigo. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração. A gente se vê. Tchau.